Mestre único. Também pode ser lido como o mestre é único. E uma expressão similar é encontrada no capítulo 1, verso 7 deste Sefer. Veremos mais adiante, Be'ezrat Hashem, com a ajuda do Eterno. Depois de descrever o contínuo pentadimensional, definido pela Sefirot, o Sefer Yetzirah se refere especificamente ao Eterno como mestre único. A palavra hebraica para único aqui é Yahid, indicando uma completa e absoluta unidade. A unidade de Hashem é absoluta. Ela não é como uma pessoa que consiste de muitas partes. Ela não é nem como o mais simples dos objetos físicos. Desde que, inclusive, tal objeto tenha 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Dizer que Hashem está limitado por dimensões introduziria em si mesmo um elemento de pluralidade em sua essência, e isto está excluído. Depois de haver definido o contínuo de 5 dimensões, alguém poderia errar pensando que Hashem é um ser pentadimensional. O Sefer Yetzirah, portanto, enfatiza neste ponto sua unidade. O conceito de dimensionalidade não se aplica ao Eterno em absoluto. Ele transcende essas profundidades, essas dimensões pentadimensionais, essas direções pentadimensionais. São 10 direções, 5 opostas a 5, são 10 direções, 5 opostas a 5, contidas como no dedo das mãos, que são 5 na direita, 5 à esquerda. A direita o oposto da esquerda. Como vimos anteriormente nos vídeos passados, eu peço que não assistiu, comece a assistir desde o início, lá do Sefer Yetzirah, vá numa ascendência por partes, para que tenha uma maior compreensão. Em hebraico, isto é o Melech Neeman. O Melech Neeman é o acrônimo da palavra Amém, onde acrônimo quer dizer as primeiras letras das palavras. São 3 palavras, El, Melech e Neeman. A primeira letra Aleph está aqui, a segunda é Mem está aqui, e a terceira aqui é um Nun, que a gente coloca um Nun sofito. Então, Amém. Amém é um acrônimo de El Melech Neeman. Hashem é fiel. El Melech Neeman quer dizer Hashem é um rei fiel. Hashem é um rei fiel. Então, tomando as letras iniciais de cada palavra, obtém-se a palavra Amém, e, de acordo com o Talmud, a Torá oral, é esta a frase que define a palavra Amém. Amém também está ligado a Emuná. Emuná quer dizer ter uma fé completa no Criador. A afirmação de que Hashem é fiel significa que ele é acessível unicamente, exclusivamente, através da fé. Então, por isso, o exercício que a gente mostrou ainda há pouco no Sefirot, através da mente. A pessoa vai usar a fé, né? Então, Hashem só é acessível através da fé. Por isso, no livro dos profetas, está escrito que o justo viverá
através de sua fé. E, por viver, a gente entende que essa pessoa vai estar ligada ao Criador, que é vida, e a Sefirote não é à toa chamado árvore da vida. O intelecto humano só pode captar conceitos dentro do contínuo de 5 dimensões, de espaço, tempo e espírito. Hashem, o ser infinito, entretanto, está além disso. E essas dimensões de espaço, tempo e espírito residem dentro do eterno, por assim dizer. Porque o eterno é chamado Makom, veremos mais adiante. Makom quer dizer o lugar, a habitação para o espaço, tempo e espírito. E o universo, Hashem é uma casa para o universo, é um lugar, e tudo existe e só é possível existir em Hashem. Hashem é o lugar. No entanto, Hashem não precisa residir em lugar algum. Hashem transcende tudo. Mas veremos mais adiante que há 2 tipos de relacionamento, um chamado Meler e outro chamado Moshe. Veremos mais adiante. Ele pode relacionar-se com o universo como rei, mas ele, em si mesmo, está acima de nossa capacidade de compreensão mental. Domina todas elas. A palavra hebraica dominar aqui é Moshel. Domina todas elas quem? A Sefirote. As dimensões, as direções pentadimensionais. Então Hashem domina. Então dominar aqui é chamado de Moshel. Existem 2 sinônimos, 2 palavras iguais, que indicam dominância. É Meler e Moshel. Moshel é um rei e Meler é rei e Moshel é um ditador. Vamos ver a explicação. Um Meler é um rei que interage com os seus súditos e que é, portanto, afetado por eles, por seus súditos. Por outra parte, um Moshel é um tirano e ditador que governa, mas não é influenciado de nenhum modo por seus subordinados. O termo tirano aqui, Chas v'Shalom, aplicado não de forma a fazer coisas inescrupulosas com seus súditos. Isso só denota que ele dita regras e quer que estas sejam obedecidas. E não há, na verdade, interatividade, né, ele não é afetado por seus súditos, mas ele dita as regras, né, de causa e efeito. E então, nesse sentido, não de forma pejorativa, o termo tirano aqui não pode ser entendido de forma pejorativa, Chas v'Shalom, que governa, mas não é influenciado de nenhum modo por seus habitantes. Hashem é algumas vezes chamado de Meler, mas isto se refere somente às ações através de Malchut, que Malchut é chamado Meler. Quando a gente diz na reza, Hashem Meler denota Malchut. Meler é Malchut, a realeza. Porque é neste mundo, na realeza, Malchut, que Hashem se relaciona com sua, apesar que é o mundo mais afastado do eterno, chamado de Mal, mas foi aqui que ele escolheu para ser sua morada, por escolha, e não por necessidade.
Hashem não precisa, não necessita de nada. Entretanto, quando dizemos que ele não necessita de nada, estamos falando do aspecto chamado Moshel, que não é um aspecto em que há interação com seus súditos. Mas já nesse sentido, Malchut, então há uma necessidade de interatividade entre o Criador e seus súditos. A mais baixa da Sefirot, Malchut. Então, quando alguém diz, Hashem não precisa de reza, Hashem não precisa de que você faça nada, se você faz alguma coisa, você faz para o seu bem. Então, esse é alguém que fala assim, está se referindo a esse aspecto, ao aspecto chamado Moshel. Mas quando alguém diz que alguém que está rezando, está causando no Criador alegria e satisfação, e que suas mitzvot, Hashem fica muito satisfeito, né? Como Hashem diz, viste meu servo Jó, né? Um homem justo, sadique, que desvia-se do mal e é ávido em fazer o bem. Então, isso denota Malchut, ou seja, Hashem está numa relação direta, ele interage com os seus súditos. Então, é preciso entender isso. E se alguém fala isso, que Hashem não precisa da reza, deve levar em consideração também esse outro aspecto chamado de Melech. Não só entender dessa forma, que Hashem não precisa, porque ele é um tirano e um ditador, nesse aspecto, né, totalmente desvinculado e acima da sua criação, e parece alheio a tudo, não se interessar por nada. No entanto, há um outro aspecto que desce nos níveis mais baixos de existência, Malchut, e interage com sua criação. Então não pode só pegar um entendimento do termo Moshel e desconsiderar o termo Melech. Ambos trabalham juntos. A mais baixa da Sefirot. O ser infinito, entretanto, é realmente um Moshel, um governante absoluto que não é afetado de nenhuma forma por sua criação. A Escritura diz, então, se fores justo, o que darás a ele? Está falando do nível de Melech? Não. Está falando do nível de Moshel. No nível de Melech, alguém que levava um corban para Hashem, estava numa relação de quê? De interação entre súdito, aquele que levava o corban, e Hashem, expresso através e manifesto através de Malchut, a realeza. Nesse sentido, Hashem recebe. Nesse sentido, então, falando de Melech, no nível de Melech, da expressão Melech, a Escritura diz, então, se fores justo, o que darás a Hashem? O que ele receberá de tua mão? Jó 35, verso 7. Isto é particularmente verdadeiro na relação de Hashem com a Sefirot. O termo Moshel, isso é verdadeiro em relação a Sefirot. Hashem não precisa receber nada da Sefirot. Nada. Ele dita as regras, envia sua palavra para a Sefirot, e então ele dita, né? Ele é um ditador, ele governa, mas não é influenciado. Não é influenciado pela Sefirot, Chas v'Shalom. Ele não é de nenhum modo afetado ou definido pela Sefirot. Desde sua santa habitação. A palavra hebraica para designar habitação é Maon. A expressão
Santa habitação, Maon Kadosh. Ocorre várias vezes na Bíblia. É também usada novamente abaixo, mas veremos isso mais adiante no capítulo 1, verso 12. Sendo que o capítulo 1, pessoal, fala todo sobre Sefirot. Por isso que está sempre redundando aqui, só falando de Sefirot, porque até o verso 12, o assunto é todo esse, sobre Sefirot. A palavra Maon é definida pelo verso: Ó Hashem, tu tens sido uma habitação Maon para nós. Então, se alguém habita em Hashem. Hashem é o lugar do mundo. Tudo que existe só é possível a sua existência nele. Estamos nele como existência, eu falo toda a existência. Tudo que possa ser imaginado como existindo tem lugar nele. Ele é o lugar da existência. Salmos 90, verso 1. O Midrash o interpreta indicando que Hashem é a habitação do mundo. Hashem é uma casa para o mundo. O mundo reside dentro, por assim dizer, dentro entre aspas, né? Por assim dizer, só para uma maior compreensão, o mundo e tudo que existe dentro de Hashem. Hashem é o lugar da existência. E o mundo não é sua habitação. O mundo não é a habitação de Hashem. Falando do aspecto de Moshe. No entanto, no aspecto de Melech, Hashem, as escrituras dizem que Hashem habitava no Beit HaMikdash. Então, nesse sentido, de Melech, há uma conotação diferenciada, falando de um relacionamento entre Hashem e seu povo, Bnei Israel. Hashem é o lugar do mundo, definindo o contínuo espaço, tempo, espírito. Enquanto ele não é definido por nenhum tipo de contínuo, ou seja, nada pode continuar sem infinito diante dele. A gente sabe o número 1, aí vai 1 milhão, 3 milhões, e a gente bota número na frente, número atrás, e parece que o número vai ficando maior e nunca parece ter fim. No entanto, para Hashem, até os números, a ordem crescente numeral ou decrescente, porque o que se bota na frente você bota também antes do zero, como -1, -2, -3, -100, -1000. No entanto, para Hashem, esse contínuo tem fim. E veremos mais adiante. O contínuo está contido em Hashem, por assim dizer, e ele não está contido no contínuo. Então, o contínuo existe dentro de Hashem, da mesma forma como o universo existe dentro de Hashem, e o tempo também existe dentro de Hashem. Então, Hashem é o lugar para a existência. A palavra Maon está muito relacionada com a palavra Makom. Makom quer dizer lugar. Makom vem da palavra Kom, levantar-se. Makom denota um lugar no espaço físico, onde alguma coisa pode levantar-se. Maon, por outro lado, vem da mesma raiz que Oná, que significa tempo ou período. Exatamente como Makom define um ponto no espaço, Maon define um ponto no espaço-tempo contínuo. Então, tanto um quanto o outro, só é possível a existência do espaço-tempo contínuo em Hashem. Assim como o universo também, que a gente chama de espaço, universo,
Então, essas grandezas só podem existir, por assim dizer, dentro de Hashem, porque Hashem é como uma casa para tudo que existe. Então, quando o Sefer Yetzirah diz que Hashem domina a Sefirot desde seu santo Maon, o texto está indicando que ele é o lugar e habitação, entre aspas, claro, porque é só para entender, porque Hashem não é habitação e lugar, não existe palavra para designar o Criador, mas para que a gente possa entender que tudo que existe, existe dentro dele, nada existe fora dele, nada tem uma existência autônoma. Por exemplo, fala-se de Satã, que se rebelou contra o Criador e que é um ser que é antagonista ao Criador, que se opõe a ele com a autonomia de fazer. No entanto, Satã tem existência dentro do Criador. É um ser que faz a vontade do Criador. Tudo que ele faz de acordo com a vontade do Criador. Esse é um outro assunto. Então, ele é o lugar e a habitação do Santo Maon. O texto está indicando que ele, Hashem, é o lugar e a habitação do contínuo pentadimensional. Então, as Sefirot existem dentro de Hashem, por assim dizer, dentro entre aspas. Não é só Hashem circunscreve, não só Hashem circunscreve o universo do espaço, mas também define o tempo e o espírito. É dito ser santo e como foi discutido acima no capítulo 1, verso 1, onde nós iniciamos o estudo desse Sefer, a palavra santo, Kadosh, denota separação do mundano. O ser infinito está separado de todas as Sefirot e em relação a ele, e tão somente a ele, até mesmo as Sefirot são mundanas.